Hoje eu tenho um convidado pra lá de especial. Ele é um cara multifacetado, enfermeiro no Brasil, técnico em estética, comissário de bordo, mas acima de tudo, guerreiro. Ele decidiu largar tudo lá no Brasil, atravessar o oceano e chegar aqui, nos Estados Unidos, para trilhar uma nova história e ter uma oportunidade de ter uma nova vida. Então hoje nós temos o prazer de conversar com Diniz Aragão. Seja bem-vindo, Diniz. Sinto muito honrado pelo convite, extremamente feliz por estar participando do seu podcast, ser o primeiro a pisar aqui no seu solo sagrado. Seja bem-vindo. Muito obrigado de coração. Imagina, Diniz, eu já quero começar fazendo uma pergunta bombástica. O que te fez largar tudo e chegar aqui nos Estados Unidos? Bom, a minha proposta inicial, eu trabalhava em uma companhia aérea, era vir para os Estados Unidos, já tinha vindo outras vezes, mas como turista, e eu tive a oportunidade de vir estudar, a princípio entre 6 meses e 1 ano, só que quando eu cheguei e fiz a troca de status, começou a pandemia. E aí eu pensei em retornar para o Brasil, né? Porque eu falei assim, não faz sentido eu ficar aqui no meio de uma pandemia, então eu vou retornar ao Brasil. E aí minha gerente falou, é melhor você ficar e sofrer a pandemia em dólar do que você voltar. Já que vai sofrer, sofre em dólar, Sofre né? em dólar, porque aparentemente aqui nós vamos passar de, por exemplo, 80 para 20 voos. Não tem mais espaço para você trabalhar. Então, 70%, então. Então fique, porque se você voltar vai ser pior. E aí eu fiquei e tive que literalmente reaprender tudo, né? Tive que... E como que era, Diniz, a sua vida lá no Brasil antes de você vir para cá? O que você falou? Eu preciso sair do Brasil. Então, não teve eu preciso sair do Brasil. Eu saí literalmente para estudar, mas nunca passou pela minha cabeça morar. Eu já tinha tido convites de amigos para imigrar, né, vir morar, só que eu sempre pensei assim, não faz sentido sair do Brasil, porque eu tinha uma vida confortável, era uma vida boa, viajava bastante. Comissário de bordo, né? Assim, meu filho estava já adolescente, então eu falava assim, não faz sentido eu ir morar fora e começar do zero, né? Então, estava com a vida bem estabilizada. Entendi. Então, realmente as coisas foram surpresas atrás de surpresas o tempo todo. E qual era o seu maior sonho, Diniz, quando você era criança? Era trabalhar na estética? Era ser comissário de bordo? Qual que era o seu maior sonho quando você era pequeno? Era ser médico. Médico? E da onde surgiu essa parte? Opa, vou para estética ou vou para comissário de bordo? Porque são duas coisas bem opostas, né? Exato. Era ser médico. Aí, de medicina, eu falei assim, eu pensei assim, né, eu acho que medicina tá muito distante agora. Eu vou para enfermagem, fiz enfermagem e no meio ali quando eu tava terminando a enfermagem, eu conheci algumas pessoas que faziam estética. E aí eu falei, não, vou fazer estética. Fiz estética, trabalhei um tempinho na estética. Nesse meio período eu me apaixonei pela aviação. Fui estudar aviação civil, deixei estética de lado e aí fui para aviação. Técnico de enfermagem, aí foi para estética, aí veio para aviação. E aí você chegou nos Estados Unidos e voltou para estética? Como aí, foi? Quando eu cheguei aqui, já tinham passado mais ou menos 6 meses e a pandemia tava ali, já tava assolando todo mundo. E aí eu fui na estética de uma amiga, uma querida, e eu fui fazer um procedimento e nós começamos a conversar, eu expliquei para ela que eu também era esteticista, tinha licença no Brasil, mas não trabalhava com estética, né? E aí ela incentivou, ela deu ali o primeiro empurrão, mas você tem que tirar. Bom, né? Porque tem brasileiro que não apoia, você sabe, né? Mas assim, infelizmente tem essa pegada do brasileiro que não apoia, que tenta não expandir, né, o horizonte do próximo, mas ainda tem muita gente que apoia, agarra na mão e assim, uma pessoa que também te apoiou, não sei se a gente pode falar o nome, mas uma pessoa que também te apoiou no início, e foi ela que segurou ali e falou, não, eu vou te passar o contato de como você pode fazer as transferências e as suas licenças, e eu fiquei assim, meu Deus, acho mas que não pode falar o nome dessa pessoa não. Patrícia Ramos, ó, um beijo pra você, Paty, tá certo? Não. Não? Meu Deus, eu errei. Então, peraí, começa com A? Sim, não? Começa com A. Pode falar o nome, solta. Andressa Teles.
Gente, é porque, na verdade, vocês não entenderam a minha diagramação aqui. Eu precisava falar da Patrícia porque ela é nossa colunista de estética e amanhã tem um quadro maravilhoso com ela. Mas a Andressa Teles, ela foi a minha professora de estética. Para você que não sabe, eu também sou esteticista, tá? Me respeita. Então foi a Andressa que ela deu ali os primeiros passos, né? Como que, por onde que eu ia fazer. E aí no início eu falei assim, meu Deus, será que ela tá realmente me ensinando as coisas certas? Porque De caminho a certo. gente escuta tanto as pessoas falarem de brasileiros que tentam puxar, né, o seu tapete e não... Sim. E você fica desconfiado quando realmente aparece uma pessoa para te ajudar, né? Quando a esmola é demais, o santo desconfia, não é? Exato, mas com ela foi diferente e assim, em toda a caminhada eu sempre vi que ela nunca mudou. Depois que eu já tinha tirado licença, já estava trabalhando, já estava montando o meu espaço. Em momentos que eu precisei de um lugar para atender, ela sempre ali apoiou. Não, vem atende na minha clínica, atende sempre o tempo todo ali, muito parceira mesmo. Então eu devo muito a Andressa. Andressa é maravilhosa. Um beijo para você, Andressa. E Diniz, vamos voltar um pouquinho lá no Brasil, que eu quero te fazer uma pergunta. Qual foi o seu maior medo no dia que você embarcou? Na verdade, não teve medo. Você não teve medo de nada, nem de quando você desembarcou aqui, você já... Não teve. Na verdade, eu não tinha medo porque eu não tinha noção de como que ia ser. Já falava inglês? Um pouquinho. Já tinha um domínio ali, então. Sim, ótimo, maravilhoso. Falava um pouquinho. Eu não tinha, porque para mim não era desconhecido aqui. Eu já tinha vindo, eu acho que 4, 5, 6 vezes, talvez. Então não era bem desconhecido, não era terra desconhecida. Sim. E como eu tinha certeza que eu vinha e 6 meses depois eu já voltava, era mais como um intercâmbio mesmo. Eu não vim naquele pensamento de... Vou ficar, vou morar, eu tô curtindo, né? Exato, eu fui, o medo foi batendo depois, né? Porque assim, a gente vai criando raízes e cada vez que a gente vai criando raiz, vai vendo assim, agora eu vou demorar mais um pouco, agora eu vou ficar 1 ano, vou ficar mais 6 meses, vou ficar mais 3 e aí você vai vendo quanto tempo você tá na América? Hoje, 6 anos. 6 anos já? 6 anos. E o que você deixou para trás que hoje é irreparável, Diniz? Deixar para trás que hoje é irreparável, ver literalmente a transição da adolescência para a fase adulta do meu filho, que eu não acompanhei, apesar que ele passou um tempo aqui comigo, ele veio fazer o high school, mas ver, por exemplo, os meus sobrinhos crescendo, a minha mãe ficando idosa. São coisas que... Exato, isso não tem como, a gente não volta, tempo que passou, tá passado e não tem o que a gente fazer, né? Uau, encarar de frente, né? E Diniz, o que você diria para você mesmo, com 5 anos de idade, que tinha todos esses sonhos e loucuras, o que você diria para esta pessoa hoje? Não vai ser fácil, mas é possível. Não... É que assim, é meio clichê falar trabalho que você consegue, mas sim, é a realidade, né? O que eu diria para minha criança de 5 anos, tudo acontece exatamente na hora certa, no lugar certo. As pessoas certas, elas vão se conectando, sim, e a gente sempre se conecta com pessoas muito parecidas. A gente nunca... tá no meio de pessoas que é extremamente diferente. Até nos erros e nos acertos, são sempre pessoas muito parecidas com a gente, né? Às vezes as pessoas falam assim, os opostos se atraem, e eu tenho um pensamento diferente. Exato. Que os opostos, eles não se atraem. A gente atrai pessoas muito parecidas. Então, quando a gente vê, às vezes, um amigo, o nosso parceiro errando, normalmente a gente tem os mesmos tipos de erros. É que a gente gosta de olhar o erro do vizinho, exato, mas o nosso a gente deixa quieto. Mas normalmente a gente atrai os nossos semelhantes e não os aquela energia, opostos, né? Se você vibra numa energia boa, você vai atrair energia boa. Agora, exatamente, se você tá ali com uma pessoa que é totalmente o oposto, você vai se autodesequilibrar. Exatamente. Né? Diniz, nesse processo de 6 anos aqui, teve algum momento difícil que você já pensou em voltar? Já teve um momento difícil. E o que te fez continuar aqui? Falo sobre o momento ou o que me fez
ficar. O que te fez ficar aqui? Você falou, não, eu não vou abandonar essa oportunidade, eu vou seguir até o fim. Eu já eu estava assim, em um período de depressão, e foi na época que eu pensei, né? Eu falei assim, eu vou voltar, não tem mais mesmo que... Não tenho o que fazer aqui. E aí, novamente, surgiu uma outra pessoa que me deu a mão ali, me mostrou outros caminhos, me mostrou outras possibilidades de recomeço na caminhada. E eu pensei assim, eu já estou aqui, das duas, uma. Ou eu vou fazer agora o meu nome, vou fazer as coisas acontecerem aqui, ou pelo menos fazer o meu business, fazer as coisas, e se realmente eu resolver voltar para o Brasil, que eu volte agora com a vida feita. Não voltar para recomeçar, e sim já com um start bem feito. Porque do jeito que 3 anos atrás, se eu tivesse voltado, era literalmente assim, ter saído e voltar do mesmo jeito. Então, essa pessoa fez com que eu olhasse, né, novos caminhos e ver que assim, que ainda tinha muita coisa para... Você disse que essa pessoa foi o seu ponto de virada? Sim, foi uma amiga. Também que te fez esse ponto de virada. Exato. Uau, você pode compartilhar um pouquinho do que foi o que aconteceu para você fazer esse ponto de virada? Bom, eu tava assim, já estava na estética, né? E eu tava literalmente desistindo da estética, estava indo trabalhar ali só nos momentos que eu estava precisando do dinheiro, e ali trabalhava, mas ficava boa parte do dia mais em casa, quietinho, sem ânimo para estudar, sem ânimo para avançar, fazendo o básico mesmo, né? Então, eu tinha uma cliente que ela é meio que minha terapeuta hoje. Na verdade, eu adotei você virou cliente dela agora? Eu adotei ela como mãe, eu adotei ela virou minha amiga, de amigo eu adotei ela como mãe. A gente falava sempre assim, que normalmente é a mãe que adota o filho. Eu adotei ela como mãe. E ela começou a me levar para outras terapias, foi me levando para lugares que eu conheci outras pessoas, fui vendo outras possibilidades, e foi a chave de virada ali para primeiro sair daquela depressão, né? Sim. E depois me conectar com pessoas que estavam mais na mesma vibração que eu, pessoas que realmente queriam outros futuros. Vou pegar esse gancho que você tocou na parte da depressão. Quando você veio para cá, essa depressão ela bateu? Ou quando você já estava no Brasil com depressão? Como que surgiu ela? Na verdade, eu acho que eu já vim com um pouco de depressão, mas no Brasil a gente tem muito mais, como que se diz, possibilidades de talvez esconder ou deixar aquilo ali mascarado. E aqui não, aqui as pessoas falam assim, que aqui transforma as pessoas, e na verdade eu digo que aqui não transforma, aqui revela. Então, para mim, a depressão aqui só se revelou. Não foi uma coisa que surgiu por eu estar aqui. Entendi. Aqui ela foi revelada, né, junto com várias coisas que foram acontecendo, né? Você vai vendo que as pessoas elas vão se revelando, e aquilo ali vai só dureza, né? E literalmente é o que foi acontecendo. Fica indo ali na depressão, sem família, recém-separado, longe de pai, longe de mãe, literalmente sem nenhum amigo, começando um business, estava começando ali a montar. Na incerteza, se vai dar tudo certo. Né, na baixa estima, assim, saber, assim, eu sou só mais um no meio de centenas, e eu vendo várias pessoas montando e fechando, e eu olhava e falava assim, meu Deus, se essas pessoas que estão aqui há tanto tempo, elas estão fechando um business, e eu é loucura. Tô arriscando tudo, e eu arriscando aqui, né? Então, Uau. A depressão ela vem assim, vem literalmente de uma forma bem silenciosa e traiçoeira, porque aqui a gente sente que eu não tenho o direito de ficar doente, e depressão não dá tempo. Eu sempre costumo dizer aqui, Diniz, que muitas vezes a depressão, ao menos, pega aqui porque a gente vende o nosso horário de lazer por trabalho.
Muitas vezes a gente trabalha 16 horas, 14 horas por dia, e quando você olha no espelho, já se passaram 3, 4 anos, 5 anos. Aqui não tem a árvore do dinheiro, aqui são horas de trabalho, né? Exato, exato. Literalmente aqui a gente vende a hora contada, Exatamente. cronometrada. Eu não sei se você é assim, Diniz, mas ao menos eu sou workaholic ao extremo. Então, se eu tô em casa, muitas vezes eu tô pensando na hora que eu deixei de ganhar por ter não feito tal coisa e ficar ali procrastinando, porque ao menos eu me cobro isso o tempo todo. Ah, não, é porque eu acho que você é bem jovenzinho, né? Eu já passei, Não, tá? já teve, sim, época de eu pensar, eu ficar, assim, nossa, ontem eu não trabalhei, ontem poderia ter sido 14 horas de trabalho vezes tanto, e aí multiplicava vezes 5, quanto que era Raiz quadrada, A, B e C. Então, assim, hoje não mais, hoje eu já fico, assim, mais suave, já fico mais tranquilo, já não tô mais naquela correria, o que der deu, se Tá der tá ótimo. aceitando a vida do jeito que ela é, né? Exato, se der deu, se não der tá ótimo. Tem semanas que eu trabalho muito, tem meses que às vezes eu não faço nada. E eu Uau. falo assim, não adianta, eu não vou me descabelar, porque é o que é E é isso. Exato, Né? é o que é e pronto. Diniz, que lição a vida te ensinou que lá no Brasil você não aprenderia? Acreditar em mim mesmo e não ter medo do desconhecido. No Brasil eu não aprenderia de jeito nenhum. E aqui foi na porrada. Aprendi várias coisas sozinho que no Brasil talvez eu aprenderia com ajuda e demoraria muito. E aqui foi assim, de manhã começou e à tarde tinha que saber. Já tinha que saber, né? Exato. E para hoje, você, Diniz, para a pessoa que você se formou hoje, né? Como a sua família influenciou você nesse processo? Na coragem. Porque assim, eu venho de família muito pobre e ser praticamente da minha casa o único que conseguiu sair do país, ter uma formação, ter uma certa estabilidade. Coragem para mim foi o que minha família me ensinou, porque nós somos a base daquilo que nós vivemos, né? Então, assim, para eu ter a coragem de chegar onde cheguei, enfrentar o que eu enfrentei, porque literalmente eu saí de casa aos 16 anos, eu tive uma boa base de coragem, misturado com um pouco de rebeldia também, mas tudo é a base do que a gente vê, né? Porque às vezes você vê assim um adolescente que tem medo, às vezes, tem medo do trabalho, tem medo de sair de casa. E eu tive essa base da coragem de desbravar. Com 16 anos eu fui embora para São Paulo, com 17 eu já estava morando sozinho no Rio, né? Eu já era... Com 17 anos com você 17 foi pro Rio, anos eu morava no Rio, já tinha ali a minha casinha alugada, já era dono do meu nariz. Eu né? quero saber desse dono do nariz assim. Gente, eu morei no Rio 4 anos. Como foi para você morar no Rio com 17 anos? Para mim foi a melhor experiência da minha vida. Eu particularmente, eu conheço praticamente todas as capitais do Brasil, 100% delas, e eu não trocaria nenhuma cidade, nem do Brasil, nem do mundo, pelo Rio. Assim, para qualidade de vida, o lugar em si não tem outro lugar, assim, para mim, melhor que o Rio. Eu te falo que o Rio, para mim, assim, foi a melhor época da minha vida. Foi os meus 20 aos 24 anos. Eu comia milho naquela praia todo dia. Eu escalava a Pedra da Macumba lá no Recreio, no Rio de Janeiro. Ficava lá olhando o povo. E tanto é que eu sempre falo assim, Diniz, quando eu voltar ao Brasil, eu preciso subir naquela Pedra da Macumba lá no Rio de Janeiro, olhar para baixo e falar, ok, eu estive sentado aqui há 15 anos atrás. O quanto eu evoluí. Exato. Lá é o meu ponto de encontro comigo. Exato, exatamente. E, Diniz, qual é o maior orgulho da sua história até aqui? Chegar nessa caminhada e saber que não precisei passar por cima de ninguém. E graças a Deus, todas as pessoas que me acompanharam do início, eu não tenho nenhum inimigo, não tenho desavença com ninguém. E às vezes eu olho colegas que na caminhada é normal a gente
se desconectar, né, de algumas pessoas e assim, não faz mais sentido eu andar mais com essa pessoa. De repente, porque a pessoa tem uma filosofia, às vezes por vários motivos. Sim. Mas para mim o maior orgulho é as mesmas pessoas que eu comecei. Eu tenho um excelente relacionamento, independente de continuar trabalhando ou não, mas Isso é importante. 100% das pessoas que eu conheci no início da minha trajetória, se eu ligar e falar, fulano, eu preciso disso, eu tenho certeza que eu vou conseguir. Então, para mim, esse é o maior orgulho, não ter tido nenhuma desavença com ninguém Isso é nessa importante. caminhada. Isso é muito importante. E, Diniz, o que você gostaria que os seus filhos aprendessem com a sua trajetória de vida? Na verdade, eu acho que a gente não... Nosso filho, ele aprende pelo exemplo. E o meu filho, eu vejo o jeito que ele faz as coisas. Hoje ele tá com 20 anos e já vai casar, Uau. né? Já vai casar. Então eu vejo que, assim, o que eu faço é o reflexo, é muito o reflexo do que o meu filho vai ser. Então a gente ensina mais dando exemplo do que falando, né? Sim. Então, assim, eu vejo que ele com 20 anos, é ele quem cuida da minha rede social, é ele quem trabalha nos meus agendamentos, é ele quem responde 90% de tudo que eu faço. Então, acredito que ele já aprendeu. 80% ele já aprendeu pelo exemplo e não ali no conselho. Porque conselho é bom, mas não adianta você dar conselho e ali a sua semente é ali olhar e falar, ele fala isso, mas não faz. Então, Exato. ele aprende mais vendo, né? Qual que é o nome do seu filho? É o Lucas, né? Lucas. Lucas. Eu não vou usar o Lucas como exemplo, mas eu vou usar uma outra pessoa. Se uma outra pessoa do Brasil está chegando aqui agora nos Estados Unidos, porque o Lucas já veio para cá, Já. né? Se estivesse chegando agora aqui nos Estados Unidos, que conselho você daria para essa pessoa? São perguntas fortes aqui no Palavras da Alma, tá? Eu falei assim, Bruno, que tipo de pergunta vai ter? Não, é uma conversa, não esperava tranquilo. Bom, a primeira coisa que eu falaria para a pessoa, ela tem em mente se realmente ela vai ficar e qual caminho ela vai trilhar, né? Porque é no início que a gente define literalmente como que vai ser lá na frente. Óbvio que muitas coisas a gente pode mudar, mas eu vejo que às vezes decisões que as pessoas tomam assim que chega, depois acaba influenciando com que elas não conseguem reverter alguns problemas, né? Às vezes facilidade às vezes a pessoa vai começar a trabalhar em determinados lugares e não procura sair daquele ambiente, fica focado só ali, quando vai ver se passaram 5 anos, e aí depois a pessoa começa, quanto mais está agarrado naquele ambiente, parece que mais difícil é da Se pessoa torna para sair. sair, né? Então, para mim, seria assim, o que você quer? Eu quero trabalhar com isso. Então, no início, já procura trabalhar com isso, porque parece que aqui as raízes parece que elas começam logo pelas mãos, já vai entrelaçando, então é no início que já decide, já começa a desenhar o que você quer desde o início. As pessoas, eu acho que elas têm complementando, né, o que você disse, eu acho que as pessoas, quando elas vêm aqui, muitas vezes ela não procura uma alternativa de saber uma segunda, terceira opinião. Às vezes ela pega uma opinião de uma pessoa desinformada, acredita naquilo e fica por aquilo mesmo, né? Exatamente. E não corre atrás do seu próprio sonho, do seu objetivo. Exato. E, Diniz, eu quero te fazer uma outra pergunta. O que você aprendeu sobre você mesmo morando fora? Que eu tinha muito, muito mais força do que eu imaginava ter. Isso é lindo, hein? Muito mais. Eu imaginava que eu era forte, mas não imaginava que eu era uma rocha. Aqui são cada provações, né? Sim. Nossa. E, Diniz, como você define sucesso hoje? O que é sucesso para você? Sucesso, ter paz. 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 Isso é importante. Nada mais, ter paz. Chegar em casa e abrir ali o seu computador, olhar, falar com a sua família e ficar em paz. Pronto, para mim isso é sucesso.
Então, hoje, o que o Diniz busca na vida, eu acho que é paz, Em tranquilidade. primeiro lugar, claro que o dinheiro é É importante, essencial, é né? essencial, mas se você tiver o dinheiro e você morar e ficar em um lugar de que você não tem paz, uma casa perturbada, um ambiente, principalmente o local de trabalho, que normalmente a gente fica mais no trabalho do que em casa. Sim. Trabalhar em um local que você não gosta ou você está naquele ambiente só porque você precisa, você Não é pode, saudável. não, você pode receber o dinheiro que for. E eu já tive, eu já tive desse lado, trabalhar em um local que eu já chegava no início do período e já contava quantas horas faltava para ir embora. Até ganhava bem, mas eu Não era olhava, gratificante de um certo ponto. não era gratificante. Então eu saí dali e comecei a trabalhar em um outro local que eu gostava, era um ambiente mais saudável e ali eu já sentia paz. Então, Isso é importante. para mim é assim, se você não tiver paz, as outras coisas não vai funcionar. E aproveitando esse gancho, Diniz, que mensagem você deixaria para as pessoas que estão nos assistindo hoje, que muitas vezes têm medo de correr atrás do que realmente quer? Que mensagem você deixaria para elas? O tempo vai passar de qualquer maneira. A diferença é como que você quer que ele passe, né? Porque às vezes eu vejo, por exemplo, pessoas com 40, 45, fala que, eu queria estudar, mas se eu começar a estudar agora, eu vou terminar essa faculdade, eu vou terminar essa especialização aos 45, aos 50. Já coloca a idade como um empecilho, né? Então assim, você vai chegar aos 45, aos 50 do mesmo jeito. A diferença é, você vai chegar aos 50 com aquela formação que você quer, ou você vai chegar aos 50 pensando que você poderia Ou você começar chega agora. realizado ou você chega Ou frustrado, você chega né? realizado ou você chega frustrado. Então, para mim, a mensagem é: se você quer fazer, faça. Faça, porque não fique nessa de eu já tenho 40, eu já tenho 45. Eu conheço pessoas que começaram a ter sucesso aos 50. Conheço pessoas que começaram a fazer sucesso aos 20. Então, Sim. não é base para você tirar. Idade não é parâmetro, né? Não, Acho de que é jeito nenhum. experiência, né? Exatamente. E uma pergunta muito crucial. Quem é Diniz Aragão hoje? Diniz Aragão hoje é um cara, é pai, é amigo, é um microempresário que está começando, cheio de sonhos, cheio de vontade de crescer. Sou muito amigo, tenho poucos amigos, mas naquele ciclo pequenininho, eu tenho Mas de certeza boas que vibrações, de né? boas vibrações, eu sei que eu sou muito amado. São pessoas que a hora que eu ligar, que eu falar, eu quero conversar, são pessoas que me acolhem e que eu acolho também. E é isso, eu não é mais fácil uma pessoa me definir do que eu mesmo. Os meus amigos é mais fácil eles me definirem, mas o que me define é isso. Sou um Não, cara cheio de sonhos. Você tem uma trajetória de vida incrível, Diniz. E eu quero te fazer uma outra pergunta também, que o que você almeja para estética? Porque, vamos recapitulando, ele saiu de comissário de bordo, técnico de enfermagem, foi para estética, voltou para estética. Hoje, atualmente, é um dos esteticistas mais renomados de Massachusetts, e eu vou ter que dar esse spoiler. Gente, ele é o esteticista que cuida da minha pele. Pronto, tô revelando aqui. Se vocês têm, ó, essa pele bonitinha aqui, ó, é graças ao Diniz. E, Diniz, o que você sonha na estética aqui nos Estados Unidos que você ainda quer realizar? Bruno, para falar a verdade, eu não sei se eu não sonho tão alto, mas eu tô muito feliz como eu estou. É mais uma paz de espírito do que ficar buscando dobrar objetivo. Então eu tô exatamente muito feliz como eu estou. Claro que eu quero desenvolver mais a minha técnica, crescer o meu business, mas não é uma coisa que eu fico naquela dependência de se eu não tenho, eu ainda não estou insatisfeito, eu só vou ser feliz quando eu tiver uma estética maior. Não vou parar maior. de correr atrás, essa paz você já tem. Exato. Eu tô muito, muito, muito feliz exatamente como eu tô. Isso é importante. Se as coisas melhorarem, ótimo. Mas se não melhorarem, continuar como estão, também Força tá de vontade ótimo. para lutar ali. Força de vontade eu tenho. Isso é importante.
E, Diniz, vou fazer uma outra perguntinha para você aqui. Aqui na estética nos Estados Unidos é muito diferente da estética do Brasil? Como foi essa... Você fez acho que uma adaptação, né? Validar vários certificados para chegar aqui. Foi difícil esse trâmite? Como que funciona? Sim, a estética aqui ela é muito mais restrita do que no Brasil. Ela é Uhum. mais restrita, é mais sensível, né? 70% do que a gente pode fazer no Brasil, a gente não pode fazer, não pode fazer aqui. Então aqui a gente está muito limitado a tudo, tanto quando a gente fala de aparatologia, quanto dermocosméticos, quanto técnicas que se pode fazer. Então aqui o esteticista ele está um pouco mais engessado do que quando se forma no Brasil. A nossa formação no Brasil, ela é, no meu ponto de vista, ela é mais ampla, ela prepara a gente muito mais e de fato a gente coloca a mão muito mais na massa. Quando chega aqui, a gente nota isso, que tudo tem um freio, tudo tem uma lei que barra isso, barra aquilo. Quase que todos os equipamentos que a gente pode trabalhar no Brasil, aqui a gente não Não pode pode. fazer. Mas Então, por que aqui não pode? Eu fiquei sabendo que são divididos entre três, né? A parte de o esteticista, o enfermeiro e o médico. Qual que é a diferença para cada um na atuação? o esteticista aqui, quando você faz a formação de esteticista, muda muito de estado para estado, mas pelo menos aqui em Massachusetts, pelo menos o último boletim do State Board, eles não permitem mais, por exemplo, o uso de radiofrequência, o microagulhamento já não é, Miami já pode, muda de estado para estado e dentro de cada cidade também muda. Tem cidade que esteticista pode fazer microagulhamento, tem cidade que não pode, tem estados que o esteticista pode fazer radiofrequência, tem estado que o esteticista não Não é pode. igual no Brasil, que é geral. O Brasil é o Não, que vale para um estado, vale para todos os não. outros. Inclusive aqui as nossas licenças, por exemplo, de estética, elas são estaduais. As licenças de micropigmentação, elas são regionais. Cada cidade que você vai trabalhar, você tem que tirar uma licença diferente. Você estuda em uma escola, Uhum. mas aí você vai e aplica ali para aquele local que você trabalha. É uma licença. Você vai trabalhar em outro local, você tem que aplicar. É como se fosse um permit. A Uau. licença de estética não, ela vale para o estado inteiro. Sim. Você vai trabalhar em Nova York, você tem que ter uma licença em Nova York. Aí você tem que ou revalidar em Nova York, ou você tem que fazer outros cursos para anexar a sua licença. Então, ou seja, os Estados Unidos têm, acredito que 50 estados, né? Exato. Você teria que ter 50 licenças diferentes. Exato. Como é que consegue todas essas licenças, gente? Na verdade, o que as pessoas fazem é elas trabalham abaixo de licenças de outros médicos. É uma possibilidade também. Por exemplo, você é esteticista aqui em Massachusetts. Uhum. E aí você quer ir trabalhar em Miami, por exemplo. Aí você faz um curso, você vai fazer um curso de Medical Assistant e aí trabalha abaixo da licença de um médico. E aí ele vai fazer a supervisão, né? É uma das possibilidades. Só que cada estado tem suas permissões. Tem estado que permite fazer, tem estado que não permite. E às vezes eles permitem por um tempo e do nada muda a regra e fala, a partir de agora não pode mais. Então tudo aquilo que valia quando você pensou em fazer, hoje já não vale mais. Uau, que interessante. E aonde que surgiu o DNA das estrias? Exato. Como surgiu isso? Porque você virou referência aqui hoje para tratar de DNA do salmão, alguma coisa com salmão também, né? Fala mais pra gente. Então, a técnica DNA das estrias, eu sempre gostei de trabalhar com estrias, porém as estrias, elas eram a parte mais complicada da estética para mim, sempre foi estrias e olheiras. Por quê? Porque assim, o jeito que eu aprendi no curso, a gente fazia um estímulo seco na pele. O que é o estímulo seco? Entrar com um jato de plasma ou entrar com um microagulhamento, que é simplesmente entrar ali naquela cicatriz, né?
microagulhar, machucar e esperar com que aquela pele faça a regeneração por conta própria. Muitas das Então vezes você agride primeiro a pele você para que ela agride se para autocure. que ela se autocure. Só que a gente fazia e muitas das vezes não via resultado nenhum. Então o que a gente falava para cliente? Vamos testar, se funcionar, maravilha. Se não funcionar, o seu corpo não tem uma resposta suficiente para cuidar. E aí eu fui vendo que tinha uma procura muito grande aqui no tratamento de estrias e não tinha profissionais especialistas nessa área. Além de tudo, ele é visionário, gente. Uau. Então eu comecei a pensar, vamos lá, todo mundo trabalha aqui com microagulhamento, tem gente que trabalha com peeling, trabalha com esfoliação, mas eu não conheço ninguém que trabalha com, por exemplo, exossomas, que trabalha com PDRN, que trabalha com células-troncos. E aí veio a ideia de criar o meu próprio... O que é o células-tronco? As células-troncos é um ativo. Em alguns países, por exemplo, na China, se permite o uso de células-troncos humanas. Aqui nos Estados Unidos, Brasil, Europa, não se permite o uso de células-troncos humanas. Então a gente trabalha com células-troncos extraídos da maçã. É exatamente o mesmo efeito, porém são células-troncos vegetais. Isso é interessante, isso é um diferencial, hein? Então eu comecei a procurar, comecei a estudar e vi que tinha uma possibilidade muito alta de regeneração se a gente fizesse esse machucado na estria e já aplicasse as células-troncos. Então eu comecei a buscar outros especialistas, comecei a buscar pessoas no Brasil que já trabalhavam com técnicas bem avançadas. E aí começamos a fazer parcerias. E se eu trabalhar com PDRN, um PDRN liofilizado, um PDRN... Explica pra gente, o que é PDRN? O PDRN é o esperma de salmão. Só que o que acontece muito hoje todo mundo fala que trabalha, por exemplo, com PDRN, mas quando você pergunta de como que foi extraído esse PDRN a pessoa, ou qual que é o grau de purificação, como que é o laboratório, quais são as certificações e qual é a concentração que tem nesse PDRN, a galera não sabe. Então, uma coisa que eu vejo muito, por exemplo, as pessoas falando, eu estou usando PDRN, aí eu falo, nossa, tu conseguiu um PDRN bom? Sim, um PDRN maravilhoso. E aí eu pergunto, quanto que custou? Aí a pessoa, eu comprei na Amazon, $30. Eu falo, não é PDRN, não é. Não. Isso aí eu posso te afirmar que não é. Porque hoje, assim, um dos PDRNs que tem todas as certificações internacionais, o preço médio, hoje mesmo eu comprei, o preço médio de uma caixinha custa $337. Uau. Uma caixinha de PDRN. Então, sem chance de achar na Amazon ali. Então, quando a pessoa fala assim, eu tenho um PDRN que é um frasco que dá para 20 pessoas, eu comprei a $50, é baratinho. Não, você pode ter um biopéptido, você pode ter uma mescla de vitaminas que pode sim fazer algum resultado, pode trazer um resultado. Mas uma coisa é você trabalhar PDRN, outra coisa é você trabalhar vitaminas. Para o cliente final, infelizmente, muitas das vezes o cliente não vai saber essa diferença. Mas o profissional, quando ele aplica dessa forma, ele sabe se ele realmente está aplicando um produto verdadeiro ou se ele está aplicando um produto que a caixa é bonita. Uma coisa é a caixa, outra coisa é o conteúdo. E é muito fácil identificar o produto. Eu vou entrar um pouquinho nesse embalo aí e vou te perguntar referente ao Botox. Tem muitas pessoas que usam essa parte de Botox, né? Fala ali que é o Botox original e quando a pessoa faz aquela aplicação no rosto não dura aí tanto tempo. Qual é o tempo padrão de um Botox? Só para a gente deixar bem claro para você que está nos assistindo. Bom, a Allergan, que é o laboratório padrão, o laboratório mais antigo, né, que a gente tem de produção de toxina botulínica tipo A, originalmente eles falam que o tempo de toxina são 3 meses. 3 meses. Mas quando nós falamos de 3 meses, não significa 3 meses
3 meses a região realmente paralisada, congelada, né? Entendi. Não significa isso, são 3 meses de atuação, mas tem vários fatores que podem influenciar no resultado, como por exemplo, se você treina bastante, a toxina ela vai perder o efeito. Se você Por quê? tem... Por causa das caretas que você faz na hora de Exato, malhar? porque você está treinando. Então você, por exemplo, você vai fazer força, querendo ou não, eu não vou conseguir fazer porque eu tô com Tá cheio de toxina. botox, né? Então você vai tentar fazer a contração e não consegue. Você não consegue naquele momento, porém você está treinando, principalmente a zona glabelar. Você está treinando essa zona. E essa zona vai criando força, vai criando novas conexões, e essas novas conexões vai trazendo mais força ao músculo. Você vai perder. Tem a questão de vitaminas também, né? Se você tem baixa vitamina ou não. A água Tem, também interfere? também vai interferir. Tem, assim, vários fatores. Então, quando um cliente fala, eu fiz um Botox e durou um mês, não quer dizer que o Botox é verdadeiro ou falso. Existe, sim, produtos verdadeiros e produtos Então falsos. depende muito da alimentação da Vai- pessoa, do que a pessoa faz fora da Exato, clínica. Então, dos exato. 3 meses, porque na verdade, antes falavam pra gente que era 6 meses que tinha essa atuação do Botox. Então, na verdade, são 3 meses, a gente tá quebrando aqui. Exato. 3 meses é o pico 3 meses é o pico da toxina. Uhum. Ela vai ficar ali na sua sinapse por até 6 meses, mas não quer dizer que por 6 meses você não vai ter a contração muscular. Até 6 meses significa que tem um fragmento daquela toxina, mas o movimento com 3 meses, o laboratório fala, é suposto você voltar, né, a voltar. E outra coisa muitas clientes, elas fazem o Botox e fica só Botox, 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 Botox. Esquece Botox. de colocar uma vitamina. E aí não esquece faz de... uma vitamina, não faz uma limpeza de pele, não faz um microagulhamento, não faz nada mais do que aquilo ali, né? Sim. Então, às vezes, eu já tive também época de ir fazer toxina com um profissional, e às vezes eu fazia e falava assim, nossa, meu Botox não tá durando Sumiu, mais, sumiu, né? E aí a pessoa falava, você fez um microagulhamento, você fez um peeling para tirar essa camada de pele, você está usando vitamina, como que está o seu zinco, como que está isso, como que está aquilo. Quando você vai criando essa consciência, você vai vendo que vai demorando cada vez mais. Aí você deixa de culpar o outro e você percebe que a maioria das vezes a culpa é sua, Exato. Né? Por exemplo, eu trabalho muito manchas, né, na pele, por exemplo. E chega cliente que, assim, tem manchas e você fala que a mancha ela não é tratada 100% na cabine. 50% do tratamento é feito em cabine, 50% é em casa. Mas aí a pessoa em casa ela não tem tempo de fazer o skincare, ela não tem tempo de usar o protetor solar, ela não tem tempo de retirar a maquiagem à noite. E aí quando ela volta, ela fala, não tá funcionando. E aí você tá usando o skincare direitinho. Eu esqueci, eu não tive tempo. Eu falei, então não vai funcionar mesmo. Exatamente. 50% de dedicação vai trazer 50% de resultado. Exatamente. Não adianta. E Diniz, hoje para a estética, cada passo ela está se inovando, aparecendo procedimentos novos. E eu queria te fazer uma pergunta sobre um procedimento que está super em alta. Morpheus. O que é o Morpheus e qual é o benefício que ele traz para a pele de uma certa maneira? Bom, o Morpheus, ele foi desenvolvido com uma tecnologia que, na verdade, ela não é nova, né? O Morpheus é um microagulhamento robótico e na ponta dessa agulha robótica ela dispara energia com radiofrequência. Então, assim, a radiofrequência já é uma tecnologia que tem mais de 70, 80 anos. É uma tecnologia antiga que todo mundo conhece. O microagulhamento também não é uma tecnologia nova, é um procedimento antigo. O que a empresa que desenvolveu o Morpheus fez foi pegar o melhor de uma tecnologia e o melhor de outra. Juntou os dois, né? O que uma pessoa pode esperar do Morpheus quando faz a aplicação é um estímulo maior de colágeno e mais rápido. O que eu vejo é as pessoas esperarem do Morpheus resultados milagrosos, que muitas das vezes a gente vê as pessoas publicando, faz, por exemplo, 10 sessões de Morpheus, e aí coloca o antes e o depois,
E aí o cliente, infelizmente, o cliente vê, pensa que aquilo ali foi uma sessão e ele espera aquele mesmo resultado. Então, E é um isso processo, né? é um processo. Isso é uma coisa, quando eu vou fazer um tratamento em uma cliente, eu falo, olha, nem aquilo que você vê, né, é uma cliente com flacidez. A cliente fala assim, eu vi isso aqui no Instagram. Eu olho e já falo, não, isso aqui é mentira. Não existe isso aqui com 15 dias. Não existe isso aqui Entendi. com uma sessão. Isso é um trabalho de formiguinha. Se você começar, você vai chegar nesse resultado. Mas não existe essa tecnologia que vai pegar uma flacidez imensa, aplicar um Morpheus e daqui a 20 dias aquela pele está esticada. Tá. Porque senão Como não se existe. tivesse feito plástica, né? Não existe. Isso não E existe. Diniz, Morpheus ou Ultraformer? Depende. Qual é a diferença dos dois? O Morpheus, ele é uma tecnologia com radiofrequência e o microagulhamento. O Ultraform, ele é um ultrassom microfocado. O Morpheus, ele penetra na sua pele e deposita energia em uma camada. O Ultraform, ele não vai, o aparelho ele não tem agulhas, ele tem uma onda. Essa onda vai trabalhar em um músculo que se chama SMAS. Quando essa onda entra na pele, você vai olhar e você não vê absolutamente nada. O SMAS é estilo a bochecha, não? Não, em todo o nosso corpo a gente tem. O SMAS é como se fosse uma gordurinha branca, uma películazinha. Então, o que o Ultraform ele faz quando ele dispara aquelas ondas e ele faz a contração do SMAS. Ele causa uma queimadura e essa queimadura faz a contração. Entendi. Então depende o que o cliente busca e o que é o melhor. Não tem receita de bolo assim, vamos fazer Morpheus em todo mundo, porque o Morpheus pode piorar, assim como o Ultraform também pode. Pode causar mais flacidez na cliente se você faz em excesso também. Exatamente, isso que eu queria te perguntar. Na verdade, eu quero sanar uma dúvida, né? Acredito que muitas das pessoas estão nos assistindo também. Eu ouvi que você faz o Ultraform, parece que você vai acabando com a gordura e você precisa dessa gordura lá na frente. Então, ou seja, o que vai fazer um benefício hoje pode ser um malefício lá na frente. Explica um pouquinho mais pra gente, Exato. por favor. O que acontece? Mais ou menos uns 20 anos atrás, ficou em alta, né, a cirurgia de bichectomia, feita por médicos, logo depois começou a ser feita por odontólogos, e foram tendo várias especializações que foi fazendo essa cirurgia. Só que 20 anos atrás eles não pensavam no problema que teria lá na frente. Então aquelas pessoas que começaram a fazer, hoje elas começaram a observar que aquela gordurinha que tinha na bochecha, que retirou, a pele caiu. E essas pessoas hoje têm o ácido hialurônico, tem outras técnicas que pode devolver. Esse é o problema de quando você faz, por exemplo, o Ultraform seguido, muitas vezes. Quando você faz o estímulo correto, cada ponteira vai trabalhar uma camada diferente. Então, uma coisa é trabalhar estímulo epidérmico, estímulo dérmico, estímulo hipodérmico, gordura, flacidez, são coisas completamente diferentes. Então, por isso que ele vem com várias pontas e o técnico que vai aplicar, ele tem que entender qual é a área e o que ele quer trabalhar. Porque, por exemplo, se eu venho nessa região aqui e eu aplico uma ponta na qual eu vou trabalhar a gordura, simplesmente esses ligamentos, eles caem e aí começa a criar a sombra. Então eu tenho que entender o que? Se eu tenho isso aqui extremamente muito alto, sim, eu posso trabalhar um pouquinho da gordura, muito pouco, mas aqui vai ser sempre estímulo de colágeno, né? Vai ser estímulos de colágeno para subir. O que eu vejo que acontece a pessoa pega a ponta e ela passa no rosto inteiro. A ponta que passa de um lado, passa do outro e aprende no YouTube que é uma passada de cada. E às vezes na hora o cliente olha e você olha e fala assim, uau, levantou, ficou lindo. Porque realmente ele dá essa impressão de imediato que deu aquela esticada, aquele lift. Só que ali aquele lift ele aconteceu porque o SMAS foi contraído e subiu. Só que se você pega uma pessoa com uma pele muito fininha, uma senhora aí de seus 50, 60 anos, já não tem mais
colágeno praticamente, tem um esmalte bem fininho, e você queima esse esmalte, vai profundo, aquele esmalte ele contrai um pouquinho, passa alguns dias, aquele esmalte ele se solta, ele causa como se fosse um derretimento, e aquele derretimento vai fazer com que a pele venha mais, e aí é onde a cliente fala, eu estou fazendo tratamento, e o tratamento parece que eu tô ficando pior, porque acontece essa falta de atenção, essa falta de cuidado do profissional. Eu acho que é a mesma coisa que com aquela teoria de que a pessoa, uma vez que fez Botox, tem que fazer Botox sempre, senão o rosto vai cair, senão começa a aparecer muito mais os defeitos. Então, não, isso é um mito. É um mito, é um mito. O Botox, ele não vai causar mais rugas. O que acontece a gente tem as rugas, né, as estáticas e as dinâmicas, a gente está no processo de envelhecimento constante, o Botox elimina aquele movimento, a gente ficamos com as rugas retinhas, e quando o efeito da toxina, e nós acostumamos, né, se olhar e não ter as rugas, e quando a gente se olha no espelho, parece que tem muito mais, não tem muito mais, elas já estavam lá, nós só acostumamos a não olhar, né? Hoje, às vezes, quando eu fico muito tempo e eu acabo não fazendo a toxina, eu olho e eu falo, meu Deus, eu não tinha essas rugas. Não, eu já tinha, elas só ficaram escondidas ali um tempo, né? Mas tem muitos estudos que mostram pessoas que fizeram tratamentos de toxinas, né, no mesmo período, irmãs gêmeas, por exemplo. Uma fez o uso da toxina por 20 anos, por exemplo, e a outra não fez. E é nítido o envelhecimento de uma pessoa para outra. Que não fez o Botox envelheceu muito mais. Teve um envelhecimento muito mais acentuado do que a que ficou fazendo ali a toxina, né? Lembrando que não é só a toxina. É o cuidado diário, o uso de cremes específicos, a questão de vitamina, tem a questão hormonal, tem tudo isso é levado em consideração. Mas a toxina não existe isso, de quando eu fizer, quando eu parar de fazer, vai piorar. Não vai piorar. Vai revelar o que já tinha. Entendi. Ela não traz a ruga, ela vai revelar a ruga que você já tinha. Vocês estão vendo só que lição, que aulão que o Diniz trouxe aqui pra gente, é só na Zimini Magazine, hein? Diniz, uma última perguntinha pra você. Como que é essa vida agitada de DNA das estrias, tá em Massachusetts, tá lá na Flórida, tá ali corrido o tempo todo, porque hoje você se tornou uma referência no DNA. Como que surgiu esse processo pra você e quando você percebeu que você se tornou esta referência? Bom, na verdade eu demorei pra perceber. Eu conheci, né, uma pessoa que me apoia, sempre pessoas que estão apoiando nós, a gente nunca caminha sozinhos, e muito engraçado isso. Isso é importante. Eu conheci um rapaz que ele me apoiou bastante, né, na caminhada ali, eu estava ali engateando, e ele conheceu o meu trabalho, ele falou assim, nossa, seu trabalho é muito bom, você tem que trabalhar em Nova York, eu trabalho em uma clínica em Nova York, e vou te levar para você apresentar o seu trabalho. E aí então não é só Miami, foi Massachusetts, New York, vai para lá. E aí ele me levou para New York, me apresentou a dona de uma clínica em New York, apresentou o trabalho, eu fui lá, trabalhei, e ela gostou, e ela, não, você tem que ficar vindo trabalhar aqui uma vez ao mês. E eu quase me mudei para Nova York. Foi por um triz, né? Eu quase mudei. E aí depois ele abriu a empresa dele em Miami, e aí ele falou assim, você tem que ficar vindo para Miami. Empresa de estética. A empresa dele, ele tem uma empresa de cosméticos. São cosméticos médicos que ele tem. Agora ele está abrindo uma outra empresa, mas o foco é voltado também para especialistas em medicina e estética, voltado para isso. E aí ele começou a me conectar a clínicas, a centros médicos em Miami, e aí eu comecei, uma vez por mês ia para New York, depois ia para Miami, depois comecei a ir 2 vezes para New York. Quando eu pensei que não, eu olhava a agenda e estava assim, dia 1, dia 3, Massachusetts, 5, 6, 7, Nova York, 10, 11, 12, bem agenda Miami. de celebridade, né, gente? E aí os meus clientes falavam assim, eu posso
Posso dia 3? Eu, não, dia 3 eu vou estar em Miami. Posso dia 10? Dia 10 eu vou estar em New York. Deixa eu fazer uma ressalva aqui, esse cliente que ele tá falando sou exatamente eu, tá? Eu mando uma mensagem lá, Diniz, tem dia? Não tenho, tô aqui em Paris. É desse jeito. E aí eu comecei a ver que eu tava, assim, realmente me destacando ali na estética, e eu não percebi. E aí foram os meus clientes, os meus amigos que começaram a falar assim: nossa, mas você tá muito chique, cada dia tá em um lugar e tá dando curso aqui, dando cursos ali. Eu não, e depois eu parei, e eu falei assim: uau, realmente eu tô viajando bastante. A E eu sensação de gosto realização muito. veio nesse momento quando Sim, você... sim, claro, vem, porque quando você começa, por exemplo, a ser convidado para palestras, quando pessoas te convidam Você se torna para... uma autoridade no assunto, né? Exato. Quando uma pessoa te convida para você ir para uma palestra, ir para um curso, ir para um podcast, ir para dar um curso em uma escola, ninguém chama uma pessoa que para fazer um trabalho que ela não acredita, né? Sim. Então, qualquer pessoa que está sendo convidado, ela tem que se sentir muito honrada, porque são centenas de profissionais Sim. batalhando pelo mesmo espaço, todo mundo quer se destacar, todo mundo quer ter o seu sucesso. Então, quando você vê ali um congresso, 20 pessoas, aqueles 20, Foram escolhidos a dedos, né? alguma coisa teve de diferente ali naquele Maravilhoso. local ali. E Diniz, aqui de Massachusetts, por exemplo, eu acho que um dos nichos que mais crescem é o nicho da estética em si, né? Na sua visão, por que tem esse tanto crescimento? A procura pela estética é muito grande aqui. Olha, no meu ponto de vista, a procura pela estética, ela é muito grande, porque é um curso razoavelmente rápido, o retorno financeiro é rápido também, e o país dá a possibilidade para a gente de montar business. Aqui é completamente diferente do Brasil, que você precisa de muito dinheiro para montar um business. Aqui não, aqui você compra ali o básico que você precisa trabalhar, financia, né? Compra, financia ou compra usado. Tem amigos que às vezes usou aquela tecnologia, chegou uma coisa nova e foi assim que eu comecei as minhas primeiras máquinas. Foi também assim, um amigo tinha um equipamento, comprou um mais moderno. Aí você cata do E aí, coleguinha tipo ali assim, vai... e aí, o que você vai fazer com essa pessoa? Ah, isso aí tá ótimo, mas eu comprei um mais moderno e eu não tinha dinheiro para comprar. Então me passa que eu quero, tá funcionando, tá ótimo. Aproveitar as oportunidades, né, Diniz? E assim, e é assim que vai começando. E na estética tem muito disso, né? A estética tá o tempo todo em evolução, não para. Se você parar, você fica para trás. Sim. Esse é o grande desafio. É estudar para sempre, é igual médico. É o que você queria ser médico, é o médico da... Esse é o grande desafio do esteticista. O esteticista que ele se forma hoje e ele fica na cabeça que daqui a um ano ele está fazendo o que ele aprendeu. O que ele aprendeu daqui a um ano é só uma soma. Já foi atualizado, né? É a mesma coisa com os equipamentos eles vão melhorando, os antigos continuam funcionando, mas sempre o tempo todo vai ter coisas mais modernas, e é isso. E se você não fica ali o tempo todo se atualizando, buscando, cada vez que eu vou em um congresso eu olho e eu falo, uau, mas ano passado não tinha isso. Uau, a tecnologia está indo muito rápido, o tempo todo. Às vezes, assim, 15 dias. Você sai um equipamento, quando você vai olhar já saiu outro, e você também não pode entrar nessa de ter que acompanhar, porque se você também acompanha tem que ser milionário, né? Porque... se você tenta acompanhar as tendências, você acaba não ficando bom em nada, né? Você não fica, porque é muita tendência. Então, assim, foca em uma área, fica excelente naquilo, e aí você acompanha aquilo ali. Não dá para acompanhar tudo, porque dentro da nossa área, às vezes a pessoa fala, eu faço o corporal. É excelente em corporal. Vai trabalhar face. Às vezes nós falamos assim, mas face, eu vou só trabalhar face. Nossa, face tem no mínimo aí umas 50 áreas que dá para trabalhar, que a gente dá para trabalhar. Eu conheço assim profissionais que têm agenda cheia
de segunda a sábado. Só no facial. E trabalha. E não é tudo do facial, é somente acne, só faz acne. Uau. Conheço profissionais que é especialista melasma. Se chegar uma pessoa com acne, não, eu não faço acne, eu só trabalho melasma. A pessoa se especializou, né? Exato. Então, a pessoa, dentro do facial, dá para você fazer um monte de coisas. Dentro do corporal, um monte de coisas. O que eu acho que é difícil é se tornar especialista em tudo. Se tornar especialista em tudo é difícil. Não é impossível, mas é bem, bem difícil. Eu quero até deixar uma ressalva aqui, por exemplo, para você que está nos assistindo e muitas vezes reclama do preço. Preço do procedimento, da limpeza de pele, do microagulhamento. Olha o quanto de estudo se tem por fora para poder estar ali trabalhando na sua pele. E vou além. Eu fiquei sabendo, né, Diniz, que tem máquinas aí que custam mais de $10 mil para você poder fazer um procedimento lá, correto? Sim. $10 mil, quando a gente fala assim de preço de máquina, não é das mais caras. Tem muito mais ainda, né? Qual é a máquina mais cara hoje para estética, Diniz? Para mim, laser. Laser. Qual que é a média de uma máquina de laser? As mais baratas, $15 mil. As mais baratas, né? 15 mil. E as mais caras, 80. As que eu conheci. Mas provavelmente tem mais... $80 mil. Revertendo para real, $500 mil? $500 mil. Você reclama ainda da limpeza de pele a $100 aqui, ó. Um laser candela, por exemplo. São equipamentos de $70, $80 mil. Então, assim, o que eu vejo que acontece muito são comparações de preços com comparações do que está sendo feito. Então, por exemplo, o que eu observo às vezes tem um profissional que tem... eu trago muito essa realidade ao jato de plasma, por exemplo. Eu trabalho com um jato de plasma que custa $4 mil no equipamento. E tem equipamentos que vêm da Coreia que são eletrocautérios, que custa $30. O equipamento parece que faz a mesma coisa. E quando um cliente vai fazer um procedimento, que ele fala assim, quanto que por que seu jato de plasma é caro? Eu falo assim, não, é que não tem como ser a esse preço que a pessoa fala. Tipo, trabalhar uma estria com jato de plasma a $50. Aí a pessoa, mas eu vi no bazar aqui que a pessoa... Eu falo, não tem como. E aí eu vou olhar, às vezes eu fico curioso, eu vou lá olhar na página do colega. Você percebe que o outro colega ali de estética está tentando enrolar outra pessoa? Eu vou lá, olho na página do colega e eu falo assim... Isso não é jato de plasma, isso é um eletrocautério. Então, assim, não tem como você pegar, por exemplo, um equipamento que custa $4 mil e fazer um procedimento em um cliente e um outro colega comprar um equipamento de $50 e você cobrar o mesmo preço que ele. Porque o equipamento dele ele vai fazer vários clientes. A despesa dele é muito baixa, O equipamento que você compra, as pontas são caras, a manutenção é cara, então não tem como você comparar. E, infelizmente eu vejo muito isso. O que eu mais vejo é essa questão aí, que a gente estava falando, por exemplo, do PDRN, né? PDRN, exossomas, tudo isso, né? Às vezes eu vejo colegas falando, aí eu faço limpeza de pele, mais microagulhamento, mais PDRN por $100. E eu falo... Uau, você tá dando ali 2, 3 procedimentos, né? Eu falo assim, cara, se um PDRN vai custar, quando você fraciona, né, o valor do PDRN para aquele cliente, eu falo assim, o valor fracionado de custo não cobre nem o valor da limpeza de pele. Como que da sua mão de obra. Como que essa alma bondosa está conseguindo fazer limpeza de pele, microagulhamento, PDRN e massagem na testa por $80, por $100? Então, assim, é um mercado que às vezes isso desanima, porque acaba acontecendo essa prostituição de mão de obra, porque o cliente ele entra em contato contigo, eu não passo preço para cliente hoje justamente por isso. O cliente que entra em contato e ele fala, bom dia, quanto que é o seu PDRN? Eu falo assim, ele não está procurando, a preocupação dele não é saber... A qualidade é preço. É preço, então ele não vai fazer comigo, ele não vai fazer, eu já sei. Porque se eu falar para ele que o meu procedimento custa $250,
e não tem a limpeza de pele inclusa, ele vai falar, nossa, mas lá eu tenho tudo. Eu tenho a limpeza de pele, eu tenho o microagulhamento, tenho o PDRN, tenho os exossomas, e a pessoa vai me dar de presente mais uma sessão de não sei o que, ela não vai fazer. Então, se eu não tiver o trabalho, a oportunidade de explicar para o cliente o que eu faço, o cliente ele não vai entender, eu vou falar o preço e ele vai embora, porque ele está buscando ali preço. Então, Nossa, hoje... então, além de tudo isso, tem que pensar também no marketing para tudo Exato, isso. Uau. exato. Você tem que explicar para o cliente, porque acontece demais isso. O cliente fala, ai, tá muito caro. E aí eu pergunto, tá muito caro comparado ao quê? Exato. Porque aí quando você fala qualidade tem seu preço. comparado ao quê, a pessoa, ela começa a se perguntar, né? Ela começa a se perguntar, aonde que eu estou indo fazer? Aonde que eu estou indo fazer? Será que é um local que eu vou confiar? Será que a pessoa me mostra? Será que a pessoa, quando ela vai preparar, ela me mostra o que tá fazendo? Será que isso tem rastreabilidade de onde está vindo? Será se eu tenho uma alergia, como que isso vai ser? Como que isso vai ser? Vai ser gerido, né? Então, tem cliente também que não tá nem aí. Tem cliente que quer saber de preço, não quer nem resultado, quer fazer. E a pele do americano para a pele do brasileiro? Ela é muito diferente? Sim, completamente diferente. Eita, eu fiquei sabendo, Diniz, que o americano em si é muito hydrofacial, né? Que são coisas bem leves, que eles não gostam de agredir a pele. Agora, o brasileiro, se você não vai na alma e não tira aquele cravo de 10 anos, você não fez limpeza de pele. É extremamente isso, exatamente. O americano, a limpeza de pele do americano, às vezes eu falo assim, eu não vou fazer. Eu falo assim, não tenho o que fazer. Ele vai, literalmente, a esfoliação, ele não deixa, não é a maioria, é a grande. Uhum. Ele não deixa fazer aquela esfoliação profunda. A espátula microsônica, ele acha que aquilo ali vai agredir demais a pele. Os ácidos são pHs bem neutros. Eles têm medo. Eles têm medo. E a pele deles também é uma pele mais sensível. Normalmente é uma pele mais sensível. Eles são mais cuidadosos, né? Eles são mais cuidadosos. O brasileiro não. O brasileiro é o oposto. Às vezes chega na sala com 40 cravinhos, 70 pontos de milho, e aí é o contrário, ele já quer resolver o problema todo, né? Se você tirar 69 e deixar um, ele vai falar. Exato, e aí eu falo, a limpeza de pele, ela tem duração de 1h30. Em 1h30, não é só extração, né? Porque tem todo o passo a passo. Sim. Dentro do protocolo que eu faço. São sete steps que tem que ser feito. Então não é 1h30 de extração, até porque a pele não aguenta 1h30 de extração. Na verdade, dá ali de extração 20, 25 minutos de extração. Tudo que a gente consegue extrair nesse tempo, perfeito. O que não dá para extrair nesse tempo sessão. É numa próxima. Entendi. E aí ele já fica assim, mas eu queria extrair tudo hoje. É que não dá. Humanamente, não dá. A não ser que eu pule steps, deixe de fazer depois a higienização, pule partes para poder fazer ali tudo rápido. Sim, então entendi. Essa é a diferença. O americano normalmente ele faz a limpeza certinha, ele mantém, e toda vez que ele vem você quase não tem nada para fazer. Entendi. O brasileiro muitas das vezes fica assim, eu consigo limpar em casa, eu limpo em casa, eu faço em casa, eu faço isso. O tempo todo fala que faz. E ele só vai no esteticista quando ele vê o cravo que ele não consegue mais tirar, a mancha que ele não consegue despigmentar. Porque ele não consegue fazer, aí que ele vai tentar E normalmente ele já tentou de tudo, né? Ele já tentou, já manchou, já inflamou, já deu cicatriz, já hiperpigmentou. Aí ele fala, eu vou no esteticista. E aí ele chega no esteticista, ele quer resolver em 1 hora. Um problema que ele causou durante meses. Tempo. E aí eu falo, não é assim, né? O cliente chega com acne e aí fala assim, eu tenho uma festa para ir. A acne toda inflamada, eu tenho uma festa para ir em 15 dias. Meu rosto vai estar lindo? Não, não vai. Quanto tempo tem que você tem essa acne? Quanto tempo tem que você tem essas manchas? 2 anos. Então vai demorar um pouquinho mais do que 15 dias para a gente solucionar, né? Em 15 dias vai estar melhor, mas solucionado não. Sim. É um trabalho de formiguinha.
E para você que gosta aí de estética, hoje estamos tendo uma super aulão aqui, né, Diniz? Várias Exatamente. perguntas aí super especiais para você que está nos assistindo. Agora eu vou mudar um pouquinho essa área da estética e eu quero te fazer mais algumas perguntinhas sobre o mundo em si. O que que você acha aí do Trump, dessa cultura? Qual é a sua visão sobre o caminho que a gente está aí trilhando com o mundo? Porque o Brasil, Estados Unidos, Venezuela, no seu ponto de vista, Diniz? Bom, polêmico, né? É Polêmico. polêmico. É, cada grupo político, eu falo assim, não tem certo, não tem certo nem errado. Todo mundo Uhum. vai defender as suas ideias e aquilo que é bom para aquilo que você acredita que é bom, você vai defender, né? Tem o grupo que defende, por exemplo, as políticas do Donald Trump. São pessoas que não têm certas preocupações, né? Por exemplo, tem alguns americanos que defendem políticas imigratórias bem Uhum. rígidas, né? Acredito eu que eles defendem baseado no que eles veem, no que eles observam, né? Que eles acreditam que o trabalho, a mão de obra deles fica mais barato porque o imigrante tem uma mão de obra mais barata. Eles acham que eles deixam de ter benefícios porque o imigrante vem e pega esse benefício. Sim. Então, muitas das vezes nós falamos assim: por que que o americano não quer que nós ficamos, não quer, não nos quer aqui, né? Ele tem um lado dele também, né? Sim. Óbvio que nós saímos de nossa cidade, de nosso país, estamos aqui, queremos ficar, né? A gente quer construir aqui, mas o americano, ele se sente um pouco Ele ameaçado. acha que, de uma certa maneira, o migrante está tomando o lugar dele, porém, por outro lado, muitas vezes são eles que não têm aquela força de vontade de levantar Exato, às 6 horas da exato. manhã e ir lá rapar uma neve, por exemplo, né? Exatamente. E uma visão que eu não tinha até chegar aqui é que isso também passa no Brasil. Muitas das vezes Hum. nós também não temos essa força no Brasil. Por exemplo, eu nunca no Brasil trabalhei 70 horas por semana. Verdade. Nunca. E eu tenho amigos que vieram da Venezuela, foram para o Brasil, e depois eu olhei e falei assim, como que eles conseguiram construir tanto em tão pouco tempo? E eu estou aqui, eu não consegui. E aí eu chegando aqui, eu observei, porque é tudo caminho inverso da zona de conforto que nós estamos. Sim. Então eu estava no Brasil, é a minha casa, eu não tenho medo de nada, então eu entrei na zona de conforto. Os venezuelanos, por exemplo, que foram para o Brasil mais ou menos 5 anos atrás, 6, 7 anos atrás, foi quando teve, né, a crise na Venezuela, então eles viam que eles não tinham uma segunda oportunidade. Então eles trabalharam por 3 ali. Sim. Óbvio que o resultado deles vieram por 3. Então eles construíram muito mais do que muitos brasileiros. E isso incomodou também muitos brasileiros na época. E eu acredito que esse incômodo também dos americanos vem por isso. Mas é porque eles É não porque, na tiveram. verdade, eles veem às vezes, o brasileiro com uma qualidade de vida, às vezes com um carro que eles não conseguem comprar, de uma Exato. empresa, mas eles não veem um outro lado que o tanto que o imigrante hoje trabalha, né, aqui. Exato, exato. Eu tenho um cliente americano que me pergunta, você está aqui há quanto tempo? E aí eu falo, 5 anos, né? O ano passado, 4 anos. Uau, e você já tem uma estética. Que carro que você tem? Nossa, mas o meu carro é velho. Venha trilhar as minhas dores para você falar Aí eu, depois, fa- né? aí eu pensava, eu falava assim, nossa, engraçado, parece que a gente prospera rápido aqui. Mas não, é que assim, o que acontece? Normalmente o americano trabalha 30, 6 horinhas por semana e 30, acabou. Por semana, não 35, por dia. 35 horas, né? A gente trabalha, eu já cheguei a trabalhar 70 horas na semana. Então, é assim, é o dobro de batalha, é o dobro de vitória. Com Vem certeza. vem em dobro, né? Se a gente relaxar, trabalhar também 30 horas por semana, a gente consegue viver igual eles vivem também, igual a grande maioria. Ter o dinheirinho ali para pagar o aluguel, pagar as despesas e viver ali no básico. Só que a gente Exato. não saiu, nós não saímos de casa
para viver o básico, a gente quer viver o extraordinário, Exatamente. né? Então, Queremos desbravar o mundo, né? exato. E você me fez lembrar, Diniz, isso é uma coisa muito pessoal minha. Quando eu cheguei aqui, antes de eu ter a Zimini Magazine e a Luz Production, eu já trabalhei 16 horas com o aplicativo de Uber até receber aquela mensagem dele se deslogando do sistema que você precisava dormir. E eu fiquei assim, uau, a gente doa no nosso bem-estar, o nosso lazer por dinheiro, mas eles não têm coragem de fazer o mesmo, porque é a zona de conforto, né? Exatamente. E Diniz, você acha que a gente está se encaminhando para uma terceira guerra mundial? Não. Você acha que Verdadeiramente não. Eu acho que tem mais chantagem política e divisão. A divisão, eu acredito que ela acontece para deixar as pessoas mais fracas, né? Quanto mais grupos se divide, mais opiniões, as pessoas menos se unem e fica mais fraco. Eu acho que tem mais chantagem e mais divisão. É uma manipulação, né? Do que realmente uma terceira guerra. Acho que acredito que não tem ninguém com interesse de acabar o próprio país. Porque o país que começar a atacar também vai ser atacado. Então, no meu ponto de vista, posso estar sendo inocente, mas eu não vejo que tem alguém louco. Eu tenho uma teoria da conspiração, mas eu vou contar no próximo episódio, tá? Eu já andei pesquisando sobre o que é esse Atlas, o 3 e Atlas, que está aí hoje. Pesquisei as intenções do Trump com a Venezuela, com o Brasil, mas isso aí eu vou contar no próximo podcast. Diniz, pra gente finalizar aqui a nossa entrevista, que esse bate-papo maravilhoso, muito obrigado por você ter tirado um tempinho, por você ter vindo aqui falar pra gente. Eu acredito que pra você que tá aí nos assistindo, foi um grande aulão, com certeza, descobrir um pouquinho mais sobre a estética, sobre o DNA, né, das estrias, que está aí fazendo o maior sucesso, principalmente para você, mulherada, teve o filho, tem aquelas estrias indesejadas aqui, ó. Melhor pessoa para sanar as dúvidas e fazer o procedimento para vocês, né? Diniz, alguma coisa para complementar para os nossos ouvintes? Bom, para complementar, eu digo que a gente, assim, nós estamos passando, sim, por tempos difíceis, né? As coisas não estão fáceis, mas sempre tem um tempo muito melhor para... Fé. Exatamente, né? E eu tenho muitos amigos que estão desistindo do sonho, estão desistindo de profissões, tá desistindo de tudo por medo do que está acontecendo. Então eu acredito assim, são fases. Tem fases que a gente vai ficar muito bem e tem fases que vai ficar no medo, vai ficar ali recolhido, mas a gente às vezes pensa que somos só nós que tá assim, né? Mas literalmente todo mundo. Se falando daqui, a América toda está desse jeito. Não tem ninguém. Por isso, ó. Por isso que é o Palavras da Alma. As pessoas, muitas vezes, elas não têm coragem de falar da sua dor ou da sua luta. Eles querem só falar das conquistas, né? Muitas vezes é passado muito como egocentrismo, mas o que realmente a pessoa está sentindo, aquela humildade, muitas vezes, de pedir ajuda, né? Muitas vezes não vem. Esse é um ponto importante. Exatamente, é porque foi criado, né, principalmente para o homem, a ideia de que o homem não chora, o homem não pede ajuda. Pedir ajuda fora de cogitação. Pedir ajuda fora de cogitação significa que você falhou, e tá tudo bem falhar. Falhou, nossa, quantas vezes eu comecei, tive que parar, regredi, dei um passo para trás, depois dei um pulo para frente, e tá tudo bem, não tem nada que a gente faz que realmente é perdido. Faz parte da evolução, né, Diniz? Ou é sucesso ou é aprendizado, mas sempre vamos tirar coisas boas. É quebrando a cara, é perdendo, ou é aprendizado ou sucesso. Nunca é perca de tempo. O importante, eu acho que, deixando aqui esse recado final, eu acho que o importante é a gente não desistir dos nossos sonhos, independente das dificuldades que possam. Não deu certo nos Estados Unidos, está acontecendo aí essa caça aos imigrantes, existem outros países, outros continentes, o que você não pode abandonar é a sua essência. Exatamente. Eu vejo pessoas falando isso, né? Se eu for embora daqui, a minha vida acabou. Eu falo assim, cara, essa semana mesmo eu conversei com uma amiga que tem 3 meses, descobriu que só tem mais 3 meses de vida.
E eu estava conversando com 2 pessoas ao mesmo tempo. Uma pessoa falando que a vida dela acabou porque ela recebeu uma carta de deportação e, assim, para ela a vida dela realmente acabou. E conversando ao mesmo tempo com uma amiga que descobriu que só tem mais 3 meses de vida. E aí eu falei assim, eu trouxe a história para ela. Eu falei assim, olha, sua vida acabou. Você acha que acabou? Você pode ir para o Brasil, você pode recomeçar. Você deve ter o seu dinheirinho que você guardou aqui, que ninguém é bobo. Você tem o seu dinheirinho, você tem sua família, tem sua mãe, tem seu pai, tem seus 2 filhos. Você vai recomeçar a sua vida. Eu tenho uma amiga que recebeu uma notícia semana passada que tem mais 3 meses de vida no máximo. E ela disse que a vida dela ainda não acabou, porque ela tem 3 meses para viver os momentos com o marido, com o filhinho dela, que acabou de nascer, um nenenzinho de 2 meses, e ela tem mais 2 meses de vida, 2, 3 meses no máximo, e ela disse que a vida dela não acabou, porque ela vai ter tempo de se despedir de todo mundo. Óbvio que ela tá triste, mas tudo é uma visão, a maneira de como você enxerga a vida, né? Você pode realmente, às vezes você acha que a sua vida acabou, porque você bateu o carro. Minha vida acabou. Amanhã você conserta o carro. Exatamente. Eu também já pensei, eu já tive do lado de lá, de ter um problema e falar assim, minha vida acabou, o relacionamento acabou, nossa, acabou, não vou encontrar mais ninguém. Depois você olha e fala assim, nossa, aquilo foi tão bom. Que mudou, me fez evoluir. Hoje achei uma pessoa melhor, né? Me fez evoluir, eu fiquei melhor, achei uma pessoa melhor. A outra pessoa também se tornou melhor porque nem sempre a gente se coloca muito no lugar de vítima. Mas é como a minha terapeuta fala, assim, ninguém é vítima o tempo todo. Nós podemos ser vítimas, mas nós também temos. Mas viver do vitimismo também não dá, né? Até porque nós também temos nossos momentos de vilão. Sim. Né? Então, assim, a pessoa que a gente acha que foi ruim pra gente, nós também tivemos a gente teve uma parcelinha que ali, nós também fomos ruins para aquela pessoa também, né? Então, cabe a ela evoluir com o que aprendeu, você evoluir com o que aprendeu. E a vida é uma constante evolução. Exatamente, né? É exatamente isso. Pessoal, vamos ficando por aqui o nosso podcast. Muito obrigado pela você que ter nos assistido, nos acompanhado até aqui. E eu sou o Bruno Zimini e esse é o Palavras da Alma.